Napão, gostaria que você falasse um pouco pra gente como que você começou no mundo da luta, se você já começou direto no jiu-jitsu, onde que você treinava, quem eram os seus mestres. Conta um pouquinho dessa época pra gente e quem que eram seus grandes ídolos no jiu-jitsu quando você começou. Bem, eu comecei com o mestre Vander Braga, fazendo jiu-jitsu em 94. Fiz jiu-jitsu até virar faixa preta. Depois de faixa preta que eu fui pensar em fazer em MMA, eu fiz um pouquinho de boxe, uns 2 meses de boxe antes de fazer minha primeira luta. Fora isso, eu 5 anos direto só no jiu-jitsu até virar faixa preta para poder pensar em alguma coisa. Fui da faixa branca até a faixa preta com o mestre Vander Braga, aluno do Jorge Pereira. Então eu tive grandes professores aí. Meus ídolos eram meus próprios professores, como o Vander Braga e o Jorge Pereira. Eles disputaram bastante MMA também na época, que eles chamavam Vale Tudo ainda. E também o Rickson, que foi um grande expoente no esporte. Napão, dentro do jiu-jitsu você teve vários títulos, você foi tetracampeão nacional de jiu-jitsu, você foi 2 vezes campeão mundial, você disputou a ADCC, você tem vários títulos, enfim, uma carreira brilhante na época que você disputava no pano. Queria que você falasse um pouco dessa época, quem que eram os seus grandes adversários naquela época, qual é a recordação que você tem daquela época em que você praticava somente o jiu-jitsu antes de você entrar para o MMA? É, a época foi muito boa, tive alguns adversários que eram mais ou menos sempre os mesmos na época. Grande nome do jiu-jitsu na época também. Pé de Pano era um grande nome da época, o Saulo Ribeiro era um grande nome da época. Tive a oportunidade de lutar com eles e perdi algumas e ganhei outras. Consegui ganhar do Pé de Pano, ser campeão mundial em cima dele. E Léo Leite também foi outro que foi grande campeão mundial e eu também consegui ser campeão mundial em cima dele também. Foram grandes parceiros de campeonato, onde muito bom para a vida, né? Lembrar a lembrança da época, foi, bons momentos. Minha paixão sempre foi o jiu-jitsu. A sua estreia no MMA aconteceu no ano de 2003, né? E em 2003 você fez 3 lutas, 2 você venceu, as 2 primeiras, e a terceira luta sua foi no primeiro Jungle Fight. Até você lutou com outra lenda também do jiu-jitsu, que é o Fabrício Verdun, hoje o atual campeão do UFC. Você fez 2 lutas com o Verdun, as 2 você perdeu por nocaute. Qual a análise que você faz dessas 2 lutas? Na segunda, eu me lembro muito bem que você ficou um pouco cansado e ele aproveitou aquele momento e venceu. Mas você acha que foi algo a ver com estratégia? Você poderia ter levado a luta para o chão, mesmo ele também sendo um atleta de um nível muito alto no chão? Você confiava muito na sua mão, enfim. Que análise que você faz das suas 2 lutas com o Fabrício Verdun? E se você esperava que em algum momento ele iria se tornar campeão do UFC? Voltei. Aí eu comecei no MMA e o Fabrício Verdun foi minha primeira derrota. Não, mas não era atleta ainda, eu não tinha treinamento para viver de MMA. Eu dava aula mas tinha outros trabalhos. Então, a primeira luta ele foi melhor e acabei perdendo porque cansei também a primeira luta. Na segunda luta tive uns problemas pessoais que eu não consegui treinar direito, mas também estava indo bem na luta e ele, por ser um excelente atleta, conseguiu reverter e ganhar a luta. Claro que eu esperava que ele pudesse chegar nesse topo, ele é um dos melhores lutadores de jiu-jitsu no MMA atualmente, e demonstrou isso, finalizando os melhores do mundo. E
E como eu poderia ter feito para ganhar a luta, é muito subjetivo. Estratégia a gente só pode dizer que estava errada quando perdeu. Se tivesse ganhado, estava certo. Então, eu não sei se eu faria nada diferente, não. Depois dessa luta com o Verdun, você fez mais duas lutas em eventos nacionais e venceu as duas por finalização. Depois você fez três lutas no UFC. Você venceu o Kevin Jordan, o Fabiano Scherner e o Carmelo Marejo. E depois você fez aquela famosa luta com o Mirko Crocop, que todo mundo se lembra daquele nocaute que você deu nele. Assim, conte um pouquinho aquilo que surpreendeu o mundo. Você, antes de tudo, ele era um cara que defendia muito bem queda. Eu lembro, no primeiro round você deu uma queda nele, você castigou ele bastante no ground and pound. Aí o árbitro, o Herb Dean, não sei porquê, levou a luta, pediu para vocês levantarem, e você estava trabalhando no chão, então não tinha necessidade de levantar. E quando ele levantou, passou um pouco tempo, você surpreendeu o Mirko e o mundo com aquele seu chute alto. Aquilo já era algo que estava no seu plano de jogo, assim, tentar em algum momento dar um chute alto nele, aconteceu, você viu que ele estava com a guarda baixa, ele deixou alguma brecha para você enxergar aquela oportunidade. Conta um pouquinho daquele dia, os bastidores, se você acha que o Mirko subestimou você na parte em pé. O que você tem a dizer sobre aquele dia? Que foi com certeza um dos dias mais marcantes da história do UFC. Tive algumas lutas, consegui me consolidar no MMA e dentro do UFC. O UFC me deu a oportunidade de lutar com o Mirko Crocop. Então, todo mundo sabia, eu sabia, todo mundo sabia que ele era um atleta perigoso e realmente de se machucar, né? De ele chutar e machucar. Então eu me preparei para a luta, inclusive na parte em pé, que as pessoas não prestam atenção, mas eu já vinha treinando em pé bastante. Na luta com o Fabiano Scherner eu solto alguns chutes altos, mas não pega nenhum. E vim treinando, então isso foi treino em cima de treino, né? Então, como eu comecei em 2003, você falou, e o MMA eu lutei com ele só em 2007. Foram 4 anos de treino aí de em pé também. E ele não estava esperando, eu percebi que não estava esperando, eu imaginei, vou chutar com toda a minha força aqui, o que eu posso. Imaginei que ia pegar na guarda, mas sabia que estava acabando o round, mas ia machucar um pouco o braço dele pro próximo round. Foi isso que foi a estratégia, chutar ali porque estava acabando o round para preparar para o próximo round. Depois dessa luta com o Mirko, você recebeu a chance de disputar o cinturão contra o Randy Couture. E o Randy Couture fazendo aquele antijogo dele, né, colando na grade, dando socos na região ali do abdômen para poder cansar o oponente. Sabe aquele jogo de amarrão ali meio sujo do Randy Couture, que sempre teve um resultado muito positivo para ele na maioria das vezes. Você vendo aquela luta assim, você acha que faltou alguma coisa da sua parte, uma entrega maior, enfim, você acha que você poderia ter conseguido um outro plano de jogo para aquela luta, ou não? Aquele dia não era o seu dia mesmo? Minha luta com o Randy Couture para mim foi muito boa. Eu me senti bem depois da luta. Eu vi a luta e acho que eu fiz o que tinha que ser feito. Luta é luta, não dá para decidir quem é melhor em uma luta, nunca em 2, em 3, porque quem treina sabe, vai para academia e tem dia que não é seu dia, e tem dia que nesse dia que não é seu dia é o dia de outras pessoas. E isso é parte do jogo. E no MMA normalmente é aquele dia lá, é o dia e acabou. Não tem dia seguinte, não tem daqui a uma semana, não tem. Você luta e pronto. E lutei, dei o meu melhor lá, achei que lutei muito bem, não faria nada diferente. E é isso, ele foi melhor.
E o negócio é treinar para a próxima. E foi o que eu fiz e tô aí. Outra luta sua que eu lembro, me recordo bastante foi a contra o Shane Carvin, que também tinha um punch muito forte. Naquela luta vocês trocaram bastante no início da luta. Você chegou a aplicar um knockdown nele, mas depois ele reverteu a luta e venceu por nocaute. E muita gente critica você no sentido de você ter um nível de jiu-jitsu muito alto, mas você sempre gostou muito de trocar em pé, de fazer a luta em pé. Você acha que se você tivesse levado a maioria das suas lutas somente no jiu-jitsu, no seu jiu-jitsu de imensa qualidade, você teria tido menos derrotas que você teve? Até mesmo por você se expor menos na parte em pé? Ah, as pessoas acham ruim quando ocorre uma derrota. E normalmente a crítica vem em cima disso, né? De uma derrota. Não vem em cima, a crítica nunca vem em cima de uma vitória. Eu ganhei do Mikko Crocop com chute em pé. E a crítica não vem falando, você deveria chutar mais. A crítica vem falando, deveria botar mais para baixo. Só entre vários outros aí que eu lutei, eu ganhei em pé, com nocaute. E outra coisa que as pessoas esquecem lá não é defesa pessoal. A melhor defesa pessoal do mundo, na minha opinião, é o Brazilian Jiu-Jitsu. É o Jiu-Jitsu brasileiro. Porém, lá é um show de televisão. Não é a melhor defesa pessoal, não é o melhor lutador do mundo. Demorou tantos segundos a mais no chão, volta em pé. Demorou tantos minutos a mais agarrado, separa, volta em pé. Demorou um pouquinho mais. A luta é uma luta em pé. O MMA não é uma luta de chão, é uma luta em pé. Qualquer coisa que aconteça, chamou o médico por algum motivo, volta como? Em pé. Não volta na mesma posição no chão. Então tem que ser preparado para a luta em pé. E o que aconteceu? Que eu botei o Carwin para baixo, só que ele levantou. E assim vai. Né? Várias vezes as pessoas acham que eu deveria ter puxado mais pro chão. Mas a luta começa em pé. Eu não vou deitar de costas no chão e esperar o cara vir em cima de mim me dando soco. Na vida real ninguém faz isso. Depois da sua derrota por Brandon Schaub, você saiu do UFC. Aí você ganhou uma luta no evento chamado Reality Fighting. E depois você teve duas lutas no UFC. Uma que você lutou contra o Edinaldo Oliveira, que você venceu ele no Brasil. E depois você lutou contra o Ben Hotwell, onde você venceu ele também por finalização no Brasil, em São Paulo. Foi naquele evento que teve o Bisping versus o Belfort. Então você vinha já de duas vitórias no UFC e estava até ali perto, talvez, de um novo title shot, quando você fez a luta com o Travis Browne, que estava muito bem ranqueado, que vinha de algumas vitórias, e ele venceu aquela luta por um jeito meio polêmico, né? Que foram aquelas cotoveladas que claramente foram na parte de trás da sua cabeça. Enfim, como que você vê aquele resultado? Eu e a maioria das pessoas acham que foi um no contest. O que você tem a dizer daquela luta? Aquela luta realmente não foi a luta. Não foi como o resultado como deveria ter sido. Alguns golpes, na minha opinião, legal. Eu fiz o que poderia fazer legalmente. Apelei lá na comissão, pedi para rever a luta, eles recusaram o meu pedido e é isso. Esporte é isso aí. E acontece algumas coisas erradas e bola para frente, assim, não tem o que ser falado, né? Igual o gol do Maradona de mão, e como a vida é assim, cara, não tem muito certo e errado controle. Eu acho que tem que voltar e treinar e ir para a próxima luta. Foi o que eu fiz. Não tenho muito como mudar o resultado, então não adianta ficar pensando muito no que deveria acontecer, já que não vai mudar o acontecido. Falar um pouco de jiu-jitsu. Napão, você é de uma época que várias pessoas se destacaram no jiu-jitsu,
na época que se praticava um jiu-jitsu muito bonito para frente, que as pessoas iam mesmo para pegar, para finalizar. E hoje em dia a gente vê muito, né, essa guarda 50-50, berimbolo, enfim, o jiu-jitsu está considerado, até mesmo pelos grandes especialistas, como está ficando muito amarrado. E até mesmo pelas competições elas têm, né, isso de vantagem, enfim. Então muitas vezes o cara luta o tempo todo para pegar uma vantagem na luta e vencer sem ser muito agressivo, enfim. O que você tem a dizer sobre esse momento do jiu-jitsu, até mesmo sobre essas regras, se você mudaria alguma coisa para o jiu-jitsu voltar a ser um jiu-jitsu, né, onde as pessoas buscam finalização, que elas têm uma guarda mais ofensiva, enfim. O que você tem a dizer sobre isso em relação ao jiu-jitsu? O jiu-jitsu é um esporte comum, qualquer outro esporte. Ninguém quer perder, todo mundo joga para não perder. Então, conforme todo mundo vai ficando melhor, né, vai evoluindo, todo mundo melhora, fica mais difícil a caracterização da vitória num determinado período de tempo. Eu acho que deveria ser colocado diferentes regras para poder mostrar a beleza do jiu-jitsu cada vez mais. Eu acho que uma das regras que tem que ser clara, que deveria ser colocada, não se pode chamar de guarda. Muita gente seria contra isso, ia causar muita reboliço, mas a realidade é que o jiu-jitsu é uma defesa pessoal. E como defesa pessoal, deveria se ensinar o que vai acontecer na rua. E no meio de um bar, se acontecer uma discussão, você não vai puxar de guarda, né? Você vai se defender, você vai andar para trás, o cara vai tentar te dar um soco, aí acontece a parte agarrada, mas você não vai sentar no chão para se defender, né? Isso aí é... Eu fui muitos anos guardeiro, puxei muito de guarda, mas quando entrei no MMA, eu voltei a minha raiz, me lembrei lá quando o Vander falava, não quero que puxe de guarda e tal, e o Hélio falando, esse negócio de guarda aí não é a melhor maneira. E eu acho que isso é uma maneira de já melhorar, né? Esse negócio 50-50 é só porque os dois querem jogar por baixo. E na vida real ninguém quer jogar por baixo, né? A parte de baixo é uma parte de sair de baixo, né? A raspagem ou finalizar, lógico, mas a raspagem é um grande ponto de sair de baixo, porque é você evoluir a sua posição, e evoluir é sair de baixo. Então, se você está puxando para lá, você está evoluindo, né? Eu não sei nem se a palavra existe. Você está andando para trás, né? Então, eu acho que uma das coisas é acabar com puxar de guarda. Mas isso é uma opinião pessoal minha, não acho que o esporte vai andar para esse lado. E acho que para existir, poder ser mais visto, algumas outras regras pequenas evoluindo aí, botando não poder andar para trás e coisas assim para poder ter mais combatividade só. Quanto mais combatividade, menos empate vai ter. Menos empate, todo mundo ganha. Até o cara que perdeu, na próxima ele vai tentar mais forte. E assim que eu acho que o jiu-jitsu deveria evoluir agora. Para você, se você colocar assim na história, dentro dos que você viu e dentro da sua preferência, quais os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu para você e quais os 5 maiores nomes da história do MMA? No jiu-jitsu seria Margarida, Saulo Ribeiro, Xande Ribeiro, Marcelo Garcia e Márcio Cruz Pé de Pano. Esses seriam para mim os caras que mais destacaram aí.
no jiu-jitsu da minha época, que é a época que eu vivi mais, que eu segui mais. Mas tem outros bons também, como Tererê, como né, vários nomes aí no meio que se pode botar. E, mas esses foram, para mim, os que mais eu foquei, né, que mais eu prestei atenção. Mas tem muitos nomes que são tão bons ou melhores que eles. No MMA, Rickson Gracie, Sakuraba, Anderson Silva, Randy Couture e Crocop. Falando em gás, né? O pessoal sempre, alguns comentam, pô, o Napão muito talentoso, mas às vezes ele peca na hora do gás. Enfim, como é que você vê essa crítica? Você realmente acha que isso procede? Algumas lutas, porque você estava dominando, você ficou um pouco ali sem gás e se não fosse isso você teria vencido a última luta sua mesmo contra o Mirko, né, contra o Crocop, você estava bem melhor na luta e dá a impressão que no terceiro round você ficou totalmente sem gás, daí o Mirko conseguiu reverter a luta, que claramente você ia vencer aquela luta por pontos, decisão unânime. O que você tem a dizer sobre isso? Se na sua cabeça você ainda gostaria de fazer uma terceira luta com o Mirko, ou para você essa história já é passado? O gás, em algumas lutas, procede. Nas minhas primeiras lutas eu não era profissional, não treinava mesmo. Então não tinha como ter gás. Não é algo genético que eu tenho, que eu conheço alguns alunos que não treinam nada, mas chegam na academia e estão sempre no gás, que não é do meu, não é da minha genética. Eu não tenho gás mesmo, né? Eu tenho que treinar para ter. E isso é algumas lutas. Então, pô, de todas as minhas derrotas, 2 ou 3 foram por problema de condicionamento. Mas as pessoas gostam de focar nisso. Não sei porquê também, mas realmente a minha última luta com o Mirko foi falta de gás também. Não treinei como deveria ter treinado. Problemas pessoais também. Então a vida não é só naquele momento que eu estou lá lutando. Eu tenho o meu dia a dia, os meus problemas, como todo mundo tem. E eu vejo isso como uma crítica que as pessoas veem, né? O que as pessoas veem, eles vão falar o que eles estão vendo. E algumas vezes procede, algumas vezes fica por conta das outras vezes que procederam. Então as pessoas acham que aquilo ali foi por causa do gás e às vezes não foi porque o outro foi melhor mesmo. É muito difícil dar o crédito também ao outro quando você está torcendo para o que perdeu, né? Então, eu realmente é uma falha no meu jogo, como tem outras falhas em vários outros jogos aí de outras pessoas, mas treinar para tentar corrigir essa falha. Aí, referente à luta do Crocop, eu não tenho esse lado pessoal que as pessoas põem contra uma luta, não. Eu lutei com o Crocop, ganhei. Ele quis lutar de novo comigo, eu lutei e perdi. E isso pode se proceder durante 10 anos. Eu ganhar uma, depois ele ganha outra. Ele ganha uma. Porque esse nível de competição não é certo de quem vai ganhar. Eu posso ganhar 3, ele ganha uma. Ele pode ganhar 4 e eu ganhar uma. E continuar assim. Esse esporte é decidido no detalhe. E o detalhe lá em cima, no dia, você tem que estar afiado. Eu não estava afiado como deveria estar. E ele capitalizou em cima do melhor dele e conseguiu ganhar a luta. E assim eu segue a luta. Não tenho desejo de lutar com ninguém. Eu luto com quem eu se botar lá para lutar. Eu não tô. Nunca escolhi luta.
Napão, como que anda, como que é o seu contrato com o UFC? Você tem ainda quantas lutas pelo UFC? Se você tem alguma luta marcada no momento? Se eles já falaram para você qual que vai ser o seu próximo oponente? Tenho mais uma luta sim, vai ser em dezembro, dia 11. Esqueci o nome do oponente, mas Napão, hoje em dia o Verdun, né, merecidamente é o atual campeão peso pesado do UFC. Você que já lutou com ele duas vezes e hoje ele evoluiu muito na parte em pé, né? Já finalizou vários oponentes, né? A parte de chão dele é fantástica. Em pé ele conseguiu nocautear o Mark Hunt, que foi campeão do K1. Enfim, se você fosse lutar hoje uma luta hipotética aqui contra o Verdun, valendo o cinturão, né, ele que hoje está bem completo, ele está muito bom em todas as áreas, qual que você acha que seria o plano de jogo ideal que alguém deveria traçar para vencer o Fabrício Verdun? eu não luto luta hipotética, eu não acho que existe isso, né? Falar como eu deveria lutar para ganhar dele. Eu ia lutar como eu lutei todas as vezes. Eu cheguei próximo de ganhar e poderia ganhar dessa vez. Mas eu acho que ele, como um grande lutador, evoluiu muito e continua evoluindo. A parte do pé dele está cada vez melhor, a parte de chão dele está muito boa. E tem que se preparar para isso aí, para as partes de em pé e no chão. Ele é um atleta completo. Napão, você pensa lutar até quando? Né? Ficar mais alguns anos no MMA, enfim, fazer uma, duas lutas. Você já pensou nisso, em aposentadoria, em continuar lutando? Hoje em dia você vê o Crocop voltou ao UFC, o Fedor anunciou que vai voltar ao MMA com 38 para 39 anos, enfim. Qual que é o seu pensamento sobre a sua continuidade no mundo do MMA? Cara, tô aí para lutar. Já tô também realmente no final, mas eu vou lutando, cara. Eu tava querendo realmente, tava indo atrás do título, mas ficou muito longe agora, depois dessas duas derrotas. Eu não acredito que seja nada próximo. Então, agora eu vou focar, cada luta é uma luta, e vou lutar minha próxima luta aí. Ainda tenho alguma coisa no tanque aqui para terminar, para queimar ainda. Mas é isso, vou lutando, luta a luta. Tô com um contrato no UFC ainda. E vamos que vamos. E Napão, vai ter a revanche aí do Verdun contra o Caim Velasquez, né? A primeira, o Caim caiu na guilhotina do Verdun. Enfim, em pé também o Verdun levou clara vantagem. Enfim, o que você achou daquela luta? Você acha que o fator altitude, a luta foi no México, favoreceu o Verdun, que foi para lá, se preparou de uma maneira mais inteligente do que o Caim para essas condições? Ou você acha que isso não fez grande diferença? Enfim, quem que você aposta na segunda luta entre os dois? Quem que você acha que vai vencer? E como é que vai se desenrolar essa luta? O Verdun se provou cada vez melhor, mostrou, surpreendeu todo mundo, mostrou que está com uma trocação boa, está com o jogo completo. Não quis ficar levando a luta pro chão demais, se garantiu em pé. Eu acho que ele está bem, que a próxima luta eu acredito que ele ia ganhar. Mas numa luta antes eu achava que o Caim era o favorito. Então é muito difícil, é o que eu falei nas outras perguntas. Os caras podem lutar 10 vezes e ser diferentes resultados. Né? Não é nada unânime no MMA. Mas eu acredito que o Verdun está mais completo atualmente. Pô, você chegou a treinar um tempo fazer um camp, né, na Shootbox. Até na época o Rafael Cordeiro ainda era da equipe. Queria que você falasse um pouco dessa época, né? Quanto tempo que você ficou lá na equipe, que se realmente o pessoal sempre fala que os treinos lá são realmente muito duros. Conta um pouquinho dessa época pra gente. E eu gostaria de agradecer a entrevista que você concedeu pra gente, um prazer falar com você, uma das figuras mais importantes do mundo da luta
representando nosso país lá fora há muito tempo. E eu deixo aqui meu abraço e o abraço aqui do pessoal do site MMA Debate. Eu tive lá treinando lá na shootbox. Realmente era um treino puxado, é um treino duro demais até. Acredito que não era nem tão inteligente por ser muito duro, causando muita lesão nos atletas. Fiquei lá apenas 2 sessões de 1 mês cada, então fiquei 2 meses lá, mas fiquei dormindo lá, acordando, fazendo todos os treinos, né? E evoluiu muito meu jogo esses 2 meses lá. O Rafa Cordeiro como diz o nome da equipe dele mesmo, é um top king. Ele é muito bom, é um mestre, sabe o que tá o jogo, o que tem que aprender no jogo. Então aprendi muito com ele lá e acho que ele tá aí no esporte, tá provando cada vez mais o jogo dele, mostrando aí com os atletas que ele vem colocando lá. Eu acho foi uma excelente fase da minha vida. Fiquei lá 2 meses, graças ao Jorge Patino, macaco, que me levou lá quando eu estava treinando a equipe dele. E tenho a agradecer muito ao Jorge também por ter me dado esse empurrão para dentro da luta do MMA. E é isso. Obrigado a vocês aí por tudo. Grande abraço para todos.